Olá, hoje vamos iniciar a unidade 2, a natureza brasileira. Quero que vocês observem as imagens que estão na página 42 e na página 43. Observem as paisagens, observem a vegetação, as formas de relevo. Em alguma das imagens, está chovendo? Está nevando? Qual delas apresenta rio? Leiam aí as legendas no livro de vocês. Alguma dessas imagens se parece com o local onde vocês vivem? E na página 44, capítulo 1, vamos estudar o relevo. Vocês já perceberam que a superfície terrestre não é plana, não é reta? Ela apresenta formas variadas. Tem locais que têm elevações, são mais altos. Locais que têm declives, são mais baixos. Isso é chamado de relevo. E essas formações do relevo são resultados do que acontece tanto no interior como no exterior da superfície terrestre. Ou seja, os processos internos o quê? Os terremotos, as erupções vulcânicas, que causam rachaduras na terra e deslocamento dos blocos de rocha. Aí no município de vocês, dá para vocês observar o quê? O relevo, o que vocês observam aí que se destaca aí em Taitinga? E os processos que ocorrem na superfície terrestre, destacam-se a erosão e a deposição. O que é isso? É quando a água e o vento transformam os materiais para outras áreas e lá eles se depositam. Ou seja, na frente da minha casa tinha um local que era um morro de areia. De repente ele já está em outro local. Isso foi a ação do vento, né? A erosão e deposição. A própria natureza atua como agente formador e modificador do relevo, ou seja, essa mudança do relevo é a ação da própria natureza. Aí vem a definição, né, de o que é erosão. É o processo de remoção e transporte de materiais. É o que a gente acabou de falar e tem aí na imagem. E a deposição é o processo de acúmulo dos materiais. Na erosão, o vento ou a chuva arrasta e a deposição é o que? É quando ele se acumula em determinado espaço, em determinado canto, né? Aí vem na página 45 explicando o relevo brasileiro. As formas predominantes do relevo brasileiro são os planaltos, planícies e depressões. Planaltos são as superfícies irregulares. Podemos dizer que são as serras, onde ocorre maior erosão, né? As planícies, geralmente, são as superfícies planas, no qual a deposição de materiais é maior que a erosão. Lá na imagem, vocês podem perceber melhor, observando a imagem da página 44 e da 45, a planície, parte plana, parte reta. E as depressões, que são aquelas áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. A gente encontra isso onde? Em relação às serras, aquelas partes mais baixas, podemos dizer que são as depressões. E um exemplo disso é no Rio São Francisco. A forma de relevo do Rio São Francisco. E uma das características principais do relevo brasileiro é que ele não tem grandes altitudes. Ou seja, o ponto mais alto é o Pico da Neblina, localizado no Amazonas. E ele tem 2.994 metros de altitude, metros de altura. Aí vamos para a atividade na página 46, onde a primeira questão está perguntando as principais diferenças entre as formas de relevo. Aí você vai dizer o que cada imagem mostra. Imagem 1 mostra o quê? Uma serra.
É o quê? Planalto, planície ou depressão? Imagem 2 mostra o quê? Planalto, planície ou depressão? E imagem 3 mostra o quê? A segunda questão pergunta do relevo do lugar onde você vive. Se parece com algum relevo dos mostrados nas fotos? Se parece com qual? Terceira questão pergunta apenas o título do mapa, é o que está escrito lá em cima. Quarta, quem elaborou o mapa? Aquelas letrinhas miudinhas lá embaixo, onde tem o nome fonte. A quinta questão está perguntando as formas de relevo predominante na sua unidade federativa. Qual é a nossa unidade federativa? Ceará. Aí vocês vão olhar de acordo com a legenda, a corzinha que está o Ceará. Podemos dizer que a forma predominante é qual aqui? E na página 48, vamos ver que a ocupação do espaço modifica o relevo. Ou seja, ao ocupar os espaços, as pessoas modificam para atender suas necessidades. Com o crescimento das grandes cidades e construção de moradias, eles planificam a terra para construção de casas, fazem o quê? Túneis próximo às serras, onde cortam trechos de suas encostas. Nas atividades de mineração, para extrair os minérios, eles escavam grandes áreas, deixando buracos e alterando a paisagem original. Aí no bairro de vocês, depois do conhecimento desse capítulo, podem perceber alterações de relevo? Lembrem das serras aí que eu falei no início? Sim, não é? Que outras mudanças no relevo vocês podem perceber? E na paisagem, será que foi muito alterado pelo ser humano? Será que construíram prédios, terraços para agricultura? Teve mudanças aí na paisagem? Na página 49, está explicando como acontece um deslizamento, né? Quando as pessoas passam a ocupar os morros e encostas, isso altera as condições do relevo, podendo provocar os deslizamentos de terra, né? Gerando grandes impactos ao ambiente e à sociedade. Já na página 50, fala sobre a erosão do solo, né? Que é causada pela ação do vento, ação da água, pelo desmatamento e que pode gerar como consequência formação de buracos e fendas no solo, rachaduras no solo. E também a perda da fertilidade, né, para a plantação. Agora eu quero que vocês resolvam as atividades que estão nesse capítulo.